Arif liga para a Kismet. Ela diz que sabe que ele tá bravo, mas o Henry tinha o direito de saber. Bahar chega ao edifício Safak. Ela toca a campainha do apartamento da senhora Khalib e quem abre a porta é a filha dela, Ayla. Bahar fica sem jeito, diz que foi engano e vai descendo. Nesse momento, ela encontra a cuidadora da senhora chegando. Nana diz a Ayla que Bahar é uma das moças que esteve ali. Ayla pergunta quem ela é. Apavorada, Bahar desce correndo. Ayla manda Nana segurar ela, que ela vai falar para a polícia o que queria ali. Nana chega a segurar Bahar, mas Bahar diz que se ela contar para a polícia sobre ela, ela vai falar que ela está trabalhando ali ilegalmente. Bahar sabe disso porque na noite passada, Nana havia comentado com ela e Seida sobre estar trabalhando ilegal ali no país. Ayla pergunta se Nana conseguiu segurar a mulher. Nana diz que não, que ela fugiu. Bahar diz que precisa das panelas de volta. Nana diz que jogou no lixo, que fica perto do mercado. Bahar pede desculpas por ter ameaçado ela e sai. Bahar encontra as panelas na lixeira e as pega. Seida chega à casa de Fazilete com Arda e ela reclama por Seida não ter avisado que ia levar o filho. Seida pede desculpa, diz que não teve tempo de avisar ela, mas o seu filho é bonzinho e não bagunça nada. Fazilete diz que aquela casa não é muito adequada para crianças. Seida diz, é adequada para Nissan e para o Doruk, mas ela não é adequada para o meu filho, não é? Fazilete diz que fez um convite para Bahar, é diferente, e que se ela tivesse avisado, elas teriam conversado. Além disso, aquele é o trabalho dela. Quem é que inventa de levar o filho para o trabalho? Seida diz que tá bom, que não leva mais o filho, mas pergunta se ele pode ficar ali hoje. Fazilete diz que também sabe que o Raif não gosta de crianças correndo pela casa deles. Raif diz, olha, não fala por mim, por favor. Se isso te incomoda, eu fico muito feliz. Alegre, Seida abraça Raif e o agradece. Fazilete sai e Raif pergunta por que Seida levou o filho. Seida diz, não começa você também, vai? Você é o meu herói, não faz eu mudar de ideia. Raif diz o seu nome para Arda e pergunta qual é o dele. Arda permanece calada. Seida diz que tem pessoas que são mais quietas que as outras e o seu filho é assim. Raif diz, é ele, né? Que você comentou lá no parque. Ele é lindo, pode trazer todo dia. Seida fica muito feliz. Raif vai pro quarto e Arda vai atrás dele. Bahar liga para Seida e fala que conseguiu pegar as panelas. Kismet fala com Henry sobre a ligação de Arif e diz que ele desligou na cara dela. Henry diz a Kismet que tem certeza que quer encontrar o filho. Kismet diz que então vai verificar as outras crianças que nasceram no mesmo hospital no dia em que a Seida deu à luz. Bahar chega em casa e quando vai lavar as panelas, vê que todas estão muito queimadas. Ela fica apavorada. Limpando o guarda-roupa de Fazilete, Seida vê que em uma gaveta há uma caixa com joias. Seida olha encantada para as joias, mas logo as coloca de volta no lugar. Fazilete entra no quarto, não gosta de ver Seida limpando seu guarda-roupa e diz para ela ir fazer outra coisa. Enquanto isso, Arda brinca com o carrinho de Raif. Raif vê que ele gostou do brinquedo e diz que é dele. Bahar liga para Seida, fala que colocaram as panelas no fogo, que estão queimadas, não dá para fazer mais nada e vai ter que ser desse jeito. Seida diz que vai pensar no que elas vão fazer para a amiga desligar o telefone. Raif percebe que Seida não está bem e pergunta se aconteceu alguma coisa. Seida diz que precisa ir embora, que está ferrada. Raif pergunta se é por causa do menino. Fazilete se aproxima e pergunta o que tem o menino. Raif diz que ele está com um pouco de febre. Fazilete diz para Seida ir embora, cuidar do filho. Raif começa a reclamar com a mãe, dizendo que ela ficava nas festas enquanto ele estava doente, que ela devia voltar para casa quando ficava sabendo que ele estava doente, mas não, continuava se divertindo. Fazilete diz que é porque o pai dele falava para ela que não era nada importante, senão ela teria voltado. Nervoso, Raif diz, para com isso, mãe, então eu queria saber o que era importante para você, fazer uma grande cirurgia? Seida não aguenta o modo como ele fala com a mãe e diz, Ei, qual é o seu problema, hein? O que você quer com ela? A senhora não vai falar nada para ele, não? Tudo bem, você sofreu um acidente, não consegue andar, nós entendemos, mas não é o único que passa por isso. Existe muita gente que perdeu membros ou até filhos e que simplesmente seguem a vida. Cada luta tem seu lugar e cada castigo.
Para de culpar sua mãe. Raif fica caladinho com tudo que ouve de Seida. Seida olha para Fazilete e diz: E a senhora aí? Escreveu livros do tamanho da minha cabeça e não consegue pensar no seu filho? Mas fica mal e se culpa porque seu filho está trancado em casa. A senhora pensa nisso? Por que ele não sai? Por que ele não gosta das pessoas? É um fantoche na mão dele. Ele manipula a senhora. Ainda não percebeu? Não vê que virou uma marionete? Ai. Seida sai e Fazilete fica abismada com a ousadia dela em ter falado tudo o que falou para eles. Sam espera impaciente por Barra e Seida. Ele diz a Bessan que já passaram 10 minutos do horário que combinaram e elas ainda não chegaram. Aflita, Bessan jura que elas vão chegar. Sam diz que vai esperar só mais 1 minuto e mostra para ela a tesoura e a navalha para cortar o cabelo dela. Bessan fica em pânico. Henry conversa com Arif sobre o seu verdadeiro filho, sobre a sua relação com Kismet e deixa claro que quer que ele continue trabalhando no café. Sirin fica de olho na conversa deles. Arif concorda em continuar, mas diz: Seu Henry, sobre os problemas que tem com a Seida, sejam eles quais forem, eu vou ficar do lado dela. Henry diz que o entende. A instrutora da van diz para Nissan avisar a mãe que no dia seguinte vão pegar eles na frente do quadro elétrico, não vão entrar na rua deles. Nissan pergunta por quê. A mulher diz que a mãe dela sabe. Uma das alunas diz que a mãe não gosta que entrem na rua dela porque é perigoso. Não tem umas pessoas boas, lá só tem umas pessoas ruins, vários assassinos. Nissan diz que isso é mentira e Doruk diz, mas o Arif não é um assassino. Bersan está aos prantos no apartamento de Seida, com seu cabelo destruído, e diz a ela e Barra: Estamos mortas, nós estamos acabadas. Olhando para as panelas, Seida diz que foi só um acidente. Furiosa, Bersan diz: Mas que tipo de acidente, Seida? O cara falou para não voltar sem as panelas. O que eu falo para ele? Eu vou falar que as panelas queimaram e que agora viraram cinzas, é? Barra diz que vai falar com a doutora Kismet, a irmã do Arif. Seida diz que a Barra tá certa. A Kismet é uma ótima advogada e acha que ela pode orientar elas. Bersan diz que ninguém vai poder tirar elas dessa, que já estão totalmente ferradas. E pergunta se Seida não contou para Barra que eles têm aquelas fotos dela. Surpresa, Barra pergunta a Seida de que fotos Bersan está falando. Seida conta a história das fotos e diz que se falarem para a polícia, acha que vai acabar sobrando para ela. Furiosa, Barra diz que foi Bersan que colocou elas naquela enrascada. É tudo culpa dela. Cara de pau, Bersan diz que foi elas que se envolveram e bem que gostaram de ganhar dinheiro. Determinada, Barra diz a Seida que vai falar com o Enver, tentar explicar para ele o que aconteceu. Depois vai pegar as crianças e elas vão falar com a doutora Kismet. Barra diz que não quer escutar mais nada. Manda Bersan sair da sua frente e sai. Quando ela chega na oficina de Enver, o encontra tirando as medidas de 100. Barra fica até pálida, pega as crianças e vai saindo. Enver vai atrás dela e diz que aquele senhor lá dentro lhe encomendou 5 camisas. 100 fica só olhando para Barra, amedrontando com seu olhar. Enver volta para a oficina e 100 pergunta se Barra é filha dele. Enver diz que sim e fala sobre Sirin também. Barra volta para o apartamento de Seida, pede para os filhos ficarem no quarto com a porta fechada. E conta pra Seida que o Sen tá na oficina do Enver agora. Seida manda Bersan ficar cuidando das crianças e ela e Barra descem pra não deixar o Enver só com ele. Na porta do edifício, Barra diz pra disfarçarem que o Sen conhece as duas. Elas não podem ir até lá, mas não podem deixar o Enver só com ele. Nesse momento, Yusuf sai do seu apartamento. Barra então diz: Seu Yusuf, corre e chama o Enver, vai. O cano acabou de estourar e tem água pra todo lado. Yusuf sai e logo volta, dizendo que o Enver não está lá, que a oficina está fechada. Desesperadas, Barra e Seida vão até lá e não encontram eles. Elas voltam correndo para o edifício. Kismet diz a Henry que já falou com uma pessoa e ele vai encontrar o menino. Barra liga para Kismet, mas ela não atende. Kismet diz a Henry que não quer ouvir a voz da Barra depois de toda a dor que ela causou em seu irmão. Nissan e Doruk falam para a mãe sobre o que a instrutora da van disse. Barra diz para eles não se preocuparem com isso, que falou com o motorista da van e ele vai continuar parando na porta deles para levá-los. A mãe da aluna que falou com Nissan liga para Barra,
Diz que tá na porta da casa dela agora, que quis conhecer o lugar e o ônibus escolar não vai mais entrar ali. Barra desce muito nervosa para falar com Susan. A mulher é extremamente grosseira, soberba, arrogante e prepotente com Barra. Barra fala umas verdades para ela e diz que ali no bairro ensinam para os seus filhos que não devem subestimar as pessoas por causa da sua condição financeira. Susan afirma para Barra que não vai deixar o ônibus escolar entrar naquela rua todos os dias, pois não quer perder os filhos dela. Barra diz: quem falou que vai perder os seus filhos aqui? Os meus filhos são tão amados e preciosos quanto os seus filhos, tá bom? E o ônibus vai vir até aqui. Susan diz: não, ele não vai. Os seus filhos já vão para a escola graças ao Sr. Nizir. Então agradece e se toca. Saiba o seu lugar. Barra volta a se aproximar da mulher e diz: o ônibus vai entrar nessa rua. Susan diz que mesmo que Barra a convença, nunca vai conseguir convencer o marido dela, porque ele se preocupa mais do que ela. Nesse momento, um travesti se aproxima do motorista da mulher e pergunta onde que está o patrão dele, onde que está o seu Singagê dos olhinhos lindos. A mulher fica passada ao escutar o travesti falando o nome do seu marido. Barra chama Gonugu e diz: querido, o carro é dessa mulher. Gonugu diz que sente muito. Susan olha para Barra e depois entra em seu carro, morrendo de vergonha, e vai embora. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.